Fala galera, a professora Tami aqui falando em mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um tópico muito interessante que serve de base aí para tabela periódica que a gente vai chamar de distribuição eletrônica. Isso mesmo, vamos trabalhar aqui distribuição eletrônica, certo? Nós vamos trabalhar tanto o tópico de distribuição eletrônica para átomos neutros, como a distribuição eletrônica para íons, beleza? Então, a priori aqui, a gente vai dar uma noção para você de como nós devemos proceder em relação à distribuição eletrônica, certo? A distribuição eletrônica, gente, ela é um tópico que vai estar relacionado ao estudo da eletrosfera, tá? Hoje nós sabemos, né, que o nosso modelo atômico atual diz que o átomo é sim a unidade formadora da matéria, certo? Porém, que esse átomo ele é divisível, certo? E a partir do momento que nós consideramos o átomo divisível, nós temos que saber que ele é dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera é a região do átomo, né, turma? Que comporta quem? Comporta os elétrons. E os elétrons são partículas carregadas negativamente, que estão dentro do átomo. Esse elétron, ele está dentro do átomo, na região que a gente chama de eletrosfera, e a eletrosfera, ela é formada por níveis e subníveis de energia, certo? Ou seja, níveis eu também posso chamar de camadas de energia, ok? Camadas de energia e subníveis eu também posso estar chamando de subcamadas de energia, certo? Então eu vou ter aqui os níveis de energia ou camadas de energia e as subcamadas de energia ou subníveis de energia. Lembrando, né, gente, que quando eu falo de camadas, eu tenho que estar ligado que o total de camadas são 7 atualmente falando, e o total de subcamadas é quanto? 4 atualmente falando. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, essas camadas ou níveis de energia sendo divididas basicamente assim, Então eu vou ter a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima camada, certo? Onde nós vamos ter aqui, turma? Então, galera, com relação às camadas de energia, nós vamos ter 7 camadas ou 7 níveis de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo nível ou sétima camada de energia, a qual também posso estar chamando, tá, gente, de camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q, certo? Ou seja, elas têm um número equivalente, uma letra que representa elas e principalmente, tá, gente? Elas têm uma quantidade de elétrons máxima, que no caso da K será 2, da L 8, da M 18, da N também 18, da K. No caso também, gente, cada camada dessa tem aí uma quantidade máxima de elétrons. No caso da K é 2, da L 8, da M 18, da N 32 elétrons no máximo, da O 32 elétrons no máximo, da da P 18 elétrons no máximo e da Q 8 elétrons no máximo. Então vou colocar aqui a vírgula para estar separando, tá? Beleza? E a gente fazer aqui mais ou menos uma mini tabelinha falando sobre os níveis de energia, beleza? Ok? Então, fazendo aqui uma mini tabelinha, certo? Com relação aos níveis de energia. Fazendo um caqueado aqui para ficar bonitinho, né?
Fazendo aqui um caqueado, tá? Pra ficar bonitinho, beleza? Opa. Ótimo. Ficou maravilhoso. Prontinho aqui, ó. Beleza? Então, nós temos aqui, né, o início do nosso esquema de distribuição eletrônica, certo? Aí já fizemos o esquema das camadas ou níveis de energia. Lembrando de um detalhe importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo mesmo, que não pode passar despercebido. Essas camadas ou níveis de energia, elas seguem uma ordem que a gente chama de ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, certo? De energia. Nessa aula, a gente não vai ficar fazendo cálculo de camada por camada para poder confirmar que ela tem uma ordem crescente de energia, tá, pessoal? A gente já vai falar para você que ela está organizada em ordem crescente, ou seja, a camada P tem mais energia que a camada M e assim sucessivamente, certo? Então, deixa eu tirar aqui esse esquema para ficar bonitinho. Agora vamos falar um pouquinho das subcamadas ou subníveis de energia. Gente, as subcamadas ou subníveis de energia, elas na verdade compõem as camadas. Então o elétron, ele ocupa as subcamadas ou subníveis de energia para preencher as camadas, tá? E no caso desses subníveis são 4, certo? Que a gente vai chamar de S, P, D e F. O S vai comportar no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo quanto? 14, certo? E a partir do momento que a gente tem isso daqui, essa quantidade máxima de elétrons, você tem que ficar bem ligado nisso, tá? Por quê? Porque esse é o valor máximo. Quer dizer, então, que você pode colocar um valor abaixo, né? Como, por exemplo, no caso do S, você pode usar o S1, você pode usar o S2, certo? No caso aí do P, você pode usar o P1, P2, P3, P4, P5, P6, você não pode usar o P7, certo? No caso do D, a mesma coisa, do 1 ao 10. No caso do F, a mesma coisa, do 1 ao 14. E também, tá, gente, enfatizando que aqui nós vamos ter aquela ordem, certo? E essa também é uma ordem crescente de energia que nem a gente tem nas camadas, certo? Então, vou puxar para cá, ordem crescente de energia e vou dar uma destacada. Opa! E aí, gente, também vamos organizar aqui em ordem crescente, tá? E aí, galera, também vamos organizar aqui em ordem crescente de energia, tá? Dá uma destacada aqui pra gente, assim como as camadas. As subcamadas também vão ser organizadas em ordem crescente de energia, certo? Então, no momento que eu for distribuir os elétrons, eu vou usar as subcamadas para preencher quem? As camadas, certo? Então, vou usar aqui, ó, as subcamadas para preencher quem? Para preencher as camadas, certo? Vou usar as subcamadas para preencher as camadas. Ou seja, a partir desse conhecimento que a gente tem, a gente vai fazer o que nós chamamos, tá, pessoal, de diagrama de Linus-Pauling, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vamos fazer o DLP, galera. O que é o DLP? É o diagrama
de Linus Pauling. O que esse Linus Pauling faz? Ele faz a distribuição dos elétrons nas subcamadas dentro das camadas de energia para que a gente consiga, através disso, determinar período, família, propriedade dos elementos, certo? Então, o diagrama de Linus Pauling ele é usado para a tão temida e idolatrada chamada de distribuição eletrônica, certo? Então, aqui entra aquela jogada que eu falei para vocês no começo da aula, certo? Fica ligado, tá? Que essa distribuição, como eu falei para vocês, tá? Ela vai ser uma distribuição eletrônica para átomo que é eletricamente neutro, ou seja, o nosso átomo eletricamente neutro, que também pode ser chamado de isolado, que também pode ser chamado de estado fundamental, é aquele elemento, né, que vai apresentar o número de prótons igual ao número de elétrons, certo? E nesse caso eu faço a distribuição eletrônica tranquilamente, tá? Então eu tenho o átomo eletricamente neutro, beleza? E também vamos ter a distribuição eletrônica ocorrendo aqui, ó, para os íons. Os íons, certo? Aqui eu tenho que tomar cuidado que podem ser positivos e podem ser o quê? Negativos, certo? Os íons são átomos que já vão estar em desequilíbrio. Então, eles vão ter um número atômico igual ao número de prótons sempre, porém, esse par aqui, né, que é equivalente sempre, vai ser diferente do número de quem? De elétrons. E se esse par é diferente, tá, gente, do número de elétrons, ora posso ter carga positiva sobrando, certo? E ora posso ter carga negativa sobrando, ok? Então, a partir do momento que eu tenho um íon, gente, eu tenho um átomo em desequilíbrio, onde nesse caso, aqui, ó, o íon carregado positivamente, eu vou chamar de cátion, e o íon carregado negativamente, eu vou chamar de ânion. E eu tenho que lembrar de um detalhe muito importante, galera, que o cátion vai ser aquele cara que vai o quê? Perder elétron. E o ânion vai ser aquele cara que vai o quê? Ganhar quem? Ganhar elétron. O cátion, que é o positivo, ele vai perder quem? Elétron. O ânion, que é o negativo, ele vai o quê? Ele vai ganhar quem? Elétron, porque o elétron tem carga negativa. Beleza? Também, mas tu ainda não fez o diagrama pra gente. Olha, vou te ensinar um esquema bem legal aqui para tu fazer um trabalho top em distribuição eletrônica. Tu vais pegar e vai usar um esquema onde tu vai ter 7S, tu vai ter 6P, 4D e 2F. Então, tu vai fazer basicamente como se fosse um triângulo com a ponta apontando para o lado, certo? É esse formato que isso aqui vai ficar. Vocês já sabem, né, que o S é 2, que o P é 6, que o D é 10 e que o F é quanto? 14, tá? Só para desencargo de consciência, vai que você, nessa altura aqui da aula, já esqueceu dos subníveis de energia, então tô colocando e reforçando aqui para vocês, tá? Então a gente vai fazer aqui basicamente, ó, um triângulo com a ponta para o lado. Então eu vou colocar 7 vezes o S, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou colocar bem aqui o 7. Vou descer uma linha e vou colocar 6 vezes o P, certo? Então, vou colocar aqui, ó, P, 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 P e P. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. P também. Vou descer mais uma linha e vou colocar o D. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vou descer mais uma linha e vou colocar 2 vezes o F, ó. F e F. A partir de agora, eu vou preencher os números correspondentes aqui, galera.
Então, vai ficar a primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, quinta camada, sexta camada e sétima o quê? Camada. Detalhe que eu também vou colocar os elétrons de cada subnível. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, que é o S. 6, 6, 6, 6, 6, 6, que é o P. 10, 10, 10 e 10, que é o D. 14, 14, que é o F, tá? Esse é o nosso diagrama de Linus-Pauling, que também vai seguir o que a gente chama de ordem. E essa ordem não é a da Fênix, certo? É uma ordem o quê? Crescente, ou seja, do menor para quem? Para o maior, ordem crescente de energia, certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma informação extremamente o quê? Importante para a gente, certo? Que é essa questão da ordem crescente de energia. Ok? Então, eu sigo essa ordem crescente de energia. Agora, eu vou fazer o seguinte, certo? Eu vou pegar e vou passar retas paralelas, certo? Para representar, no caso, ok? Para representar, no caso, essa distribuição corretamente. E a primeira seta que eu passo é essa aqui, ó, entre o 2P6 e o 3S2. Certo? Todas as outras, ó, eu passo paralelo a ela. Tá feio, deixa eu tirar isso daqui. Então, aqui, ó, já que eu tenho a ordem de energia, eu vou passar a seta entre o 2P6 e o 3S2 e ela vai ser a minha referência, certo? Todas as outras eu vou passar paralelo a ela. Então, aqui eu vou ter, ó, 2S2. Aqui eu vou ter, ó, um S2, certo? Seguindo essa ordem. E aqui eu vou ter mais uma seta. E aqui eu vou ter também, ó, mais uma seta. E aqui eu também vou ter mais uma seta. E a última, ou melhor, penúltima, antepenúltima, é essa aqui, ó. E agora sim a última. Ok? Isso quer dizer, gente, que o conteúdo que tem menos energia do diagrama de Linus-Pauling é um S2. E o conteúdo que tem mais energia do diagrama de Linus-Pauling é o 7P6. Então, quando você pega um elemento químico, tá? Como, deixa eu ver, o enxofre, cujo número atômico é 16. E você vai fazer a distribuição eletrônica do enxofre, você vai perceber que o enxofre, ele tem, no caso, 16 elétrons. Por que, Tami, ele tem 16 elétrons? Porque ele é um átomo neutro. E quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que nesse caso vai ser quanto? 16. Então, aqui, ó, já está 100% no game pra gente, tá? E aí eu tenho que analisar o seguinte, ó, 2, seguindo a ordem da seta, 4, 10, 12, 16. Morreu aqui a minha distribuição eletrônica, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, né? Você viu que passou, então vou voltar. Aqui é 18, só que eu não quero 18, eu quero 16. Então, no 3P6 é 18 e eu só quero 16, por isso que eu coloco 3P4, certo? Então, essa é a distribuição eletrônica para um átomo neutro.
Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Imagina que eu pego o elemento químico bário, cujo número atômico é 56. O bário, ele é um elemento químico eletricamente o quê? Neutro. E já que ele é eletricamente neutro, o número atômico do bário, que é igual ao número de prótons do bário, que é igual ao número de elétrons do bário, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 56, certo? Então, nesse caso, eu tenho que distribuir 56 elétrons no nosso diagrama de Linus-Pauling. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7 vezes o S, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui, ó, 4 e 5. Pronto, esse é o meu diagrama de Linus-Pauling. Aqui eu tenho que botar o S, que é no caso o S2. Aqui também S2, S2, S2. Aqui no caso S2, S2 e S2, que é o nosso diagrama de Linus-Pauling. P6, 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 P6 e P6. E aqui no caso D10, 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 D10. E aqui F14, F14, certo? Então, esse é o esquema do nosso diagrama de Linus-Pauling. Eu vou passar a seta aqui entre dois P6 e todas as outras, ó, eu vou passar paralelo a ela. Olha lá. Então, a partir do momento que eu já consigo montar o meu diagrama de Linus-Pauling, eu vou observar que ele é um átomo eletricamente neutro, tem 56 elétrons, e vou lá seguir a ordem da seta, um S2, 2S2, 2P6. Aqui você pode observar que nós já temos um total de 2, 4, 10 elétrons. Eu vou continuar, porque ainda falta bastante, são 56. 3S2, 3P6, 4S2. Até agora nós já temos 20, ó. 12, 18, 20. Vou continuar porque tem que parar em 56. 4S2, 3D10 dá 30, 4P6 dá 36, 5S2 dá 38, 4D10 dá 48 e 5P6 dá 54, resultando aí, ó, no último, que é o 6S2. Depois do 5P6 vem o 6S2. E nesse caso, você pode observar que aqui já tem, ó, uma faixa de 56 elétrons, representando quem? O elemento químico bário. Isso é para um átomo eletricamente neutro, ok? Então, galera, falando agora especialmente aqui do ferro, que é um elemento químico que tem número atômico 26, já olhando aqui para ele, ele é um elemento neutro, né? Número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Mas quando você faz a distribuição eletrônica do ferro, você observa que ele termina em 3D6, porque são 26 elétrons. E aqui, ó, nós aprendemos que tanto os níveis ou camadas de energia e os subníveis ou subcamadas de energia, eles são organizados em ordem o quê? Crescente. Ou seja, onde parei a distribuição no 3D, ou seja, onde eu parei a distribuição aqui no caso do 3D6 é o subnível de maior energia. E nesse caso não vai coincidir, porque todo elemento de transição, assim que nem o ferro, ele vai terminar na penúltima camada e no subnível D, no caso da transição externa, que a gente vai ver posteriormente em outra aula. E já aqui também
fazendo um detalhe importante para você, aqui onde eu estou destacando, que é o 4s2, tá? Ele é a nossa camada de valência, que é a última camada mais afastada do núcleo, certo? Então, aqui, por exemplo, a camada K ela tem 2 elétrons, a camada L tem 8, a camada M tem 2, 8 e 14. 14 elétrons e a camada N tem 2, certo? Então, fica ligado e toma cuidado quando o elemento for do grupo B, for um metal de transição externa ou interna. Nesse caso do ferro, é um elemento de transição externa, certo? E sempre vai terminar em D, tá ok? Bom, aí é o esquema de átomo eletricamente neutro. Tami, e quando um átomo não é neutro? Um átomo não é neutro quando o próton for diferente de quem? Do elétron, certo? Então, se o próton ele é diferente do elétron, como eu já falei no comecinho da aula, nós vamos ter um elemento químico mais ou menos nesse formato, que é o elemento positivo e é o elemento que? Negativo. Esse aqui é o cátion. E esse aqui é o nosso ânion, tá? O cátion é aquele cara que vai sempre o quê? Perder carga negativa, vai perder elétron. O ânion vai ser aquele cara que vai sempre o quê? Ganhar carga negativa. Ou seja, ganhar quem? Elétron. Então, fica ligado, tá? Que na química é um pouco diferente. Como a gente tem uma perca ou ganho de elétron, nós vamos ter aqui o elemento ficando positivo ou ficando negativo. Então, a gente não vai associar o sinal positivo a ganho, e sim a perda de elétrons. E a gente não vai associar o sinal negativo à perda, e sim a ganho de elétron, porque elétron tem carga negativa. Então, vamos fazer pelo jeito mais fácil. Eu vou pegar aqui, ó, é um elemento que a gente chama de ânion. Eu vou pegar, por exemplo, o flúor. Então, eu vou pegar aqui o elemento que a gente chama de ânion, vou pegar o flúor. O flúor, o número atômico dele é 9 e ele é monovalente. Ó. Monovalente porque ele tem uma carga -1. Não tem nada aqui do lado, mas é o número 1. Então, esse cara aqui, ó, tu vai chamar ele de ânion monovalente porque ele tem apenas uma carga negativa, tá? Ele é um ânion monovalente. E o que vai alterar? O que vai alterar aqui é exatamente o número de elétrons, beleza? Ou seja, o número atômico dele é 9, o número de prótons dele também é igual a 9, mas o número de elétrons dele vai ser igual a 10, porque ele ganhou um elétron. E aí, o que eu faço para fazer a distribuição eletrônica dele? Eu faço para 10 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Sempre assim quando ele for ânion, Tami? Sempre assim quando ele for um ânion, certo? Você faz a distribuição para o total de... Beleza? Então, sempre que você tiver um ânion, você vai fazer a distribuição para o total de elétrons, de boa, sem se preocupar muito. Vou fazer mais um exemplo aqui para você, com o cloro ou o bromo. Vamos pegar o cloro, tá? Vamos pegar o cloro. Opa. Pegar o cloro aqui. O Cl, cujo número atômico é 17. E aí eu vou colocar o -1 novamente. Também temos um ânion que monovalente, certo? Ânion monovalente, porque ganha um elétron, tá? Bom, você observa que aqui, como eu já reforcei com você, o número atômico é, no caso, 17, prótons também 17, mais os elétrons é igual a quanto? 18. E aí, nesse caso, eu vou fazer a distribuição, beleza? E a gente vai ter um total de 18 elétrons, que é 17 mais 1, e vamos fazer a distribuição para 17 direto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Prontinho, tá? Já fiz a distribuição para 18 elétrons. Destacar aqui para você. E como é que funcionaria no caso para um cátion, tá? Quando a gente tem um cátion, como por exemplo o próprio ferro que a gente já
fez aqui no exemplo. O que a gente vai ter que fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é para o átomo neutro. O ferro, no caso, ele tem um número de prótons igual a 26, o número atômico igual a 26, mas o número de elétrons do ferro é 24, tá? Então, não caia na besteira de fazer a distribuição para 24 elétrons. Você tem que trabalhar na certeza. Então, o que você faz? Faz a distribuição para 26, ó. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ó, você fez a distribuição para 26 o quê? Elétrons. Nesse caso, no momento que você for retirar os 2 elétrons, que nesse caso é 2, você vai retirar da camada de valência, que é aquela mais afastada de onde? Do núcleo. Então, a nossa distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Ou seja, nós vamos ter na camada K 2 elétrons, na camada L 8, na camada M nós vamos ter 2 com mais 6 dá 8, com mais 6 dá 14. 14 elétrons e na camada N nós vamos ter 0 elétrons, certo? Então, muito cuidado quando a gente estiver trabalhando com um cátion. Primeiro a gente faz para o total de elétrons sem ele perder nada e depois a gente vai retirar da camada de valência. Vamos fazer aqui mais um exemplo para ficar tranquilo para a gente. Então, eu vou colocar agora o alumínio, cujo número atômico é 13 e a carga dele é mais 3, ou seja, o alumínio ele é chamado de cátion trivalente, porque ele é mais 3, então ele vai perder 3 o quê? Ele vai perder 3 elétrons, por isso é chamado de cátion trivalente. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distribuição para o átomo neutro, ou seja, eu vou fazer para 13 elétrons no caso, né? Porque aqui o Z é igual a P, que é igual a 13, certo? E o E vai dar 10, que é 13 menos 10, certo? Justamente por ele ser um cátion. E aí eu vou fazer a distribuição para 13, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 13 elétrons aqui, tá, gente? Eu vou, no caso, retirar os elétrons da camada de valência. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vai ficar, no caso, 1s2, 2s2, 2p6. Pronto. Essa é a distribuição eletrônica, tá? Do elemento químico alumínio mais 3. Beleza? Tá ok? Galera, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ok? E também de nos seguir nas redes sociais e entrar no nosso grupo do Telegram para que você pegue uma lista de exercício e treine mais esse assunto chamado distribuição eletrônica. Meu nome é Tamissário, espero ter ajudado você aí a estudar química de um jeito um pouco mais simples. Valeu, tamo junto e até a próxima aula. Tchau, tchau.